Vamos falar dos protestos que estão acontecendo no Brasil afora. Gente, agora há pouco, o general Carlos Alberto Santos Cruz, ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro, ele afirmou que as Forças Armadas não são salvadores da pátria, em participação no UOL Entrevista desta quinta-feira. Ele disse que o presidente criou essa ideia. E ele disse o seguinte: ir na frente dos quartéis é um problema de manipulação da população, com a ideia de que precisamos de uma intervenção militar para salvar o Brasil. É uma ideia que o governo vem tentando, vem inventando, na verdade, que ele botou assim. Ao se confundir com as instituições militares, desde o início do governo, falando minhas forças armadas, meu exército, isso vai criando um ambiente que força que as forças armadas são a salvação, e não são salvação. O povo e suas instituições têm que atender à democracia. Então, essa aí é a parte de um ex-militar, na verdade, um homem forte do exército brasileiro, né? E agora deixa eu só... Foi o que eu falei no Jornal da Manhã. Esse negócio do presidente falar que as Forças Armadas... Durante 4 anos, os apoiadores do Bolsonaro ouviu essas frases aí, que é o Exército, as Forças Militares, o AI-5, essas loucuras todas, é a salvação do Brasil, tal, aquele negócio todo. Você ouviu isso demais, né? Demais. E aí o que acontece? A minoria não aceita a derrota nas urnas, e eles ficam o tempo todo dizendo aqui, ó, não aceitamos o que aconteceu na eleição. Mas o que aconteceu na eleição? Ninguém sabe explicar, eles não sabem explicar o que aconteceu na eleição. Eles dizem que na Constituição brasileira tem um artigo da nossa Constituição que diz que depois de 72 horas de protesto, o Exército vai tomar de conta. Isso não existe na nossa Constituição brasileira. Tá entendendo? São pessoas que não têm conhecimento. Tá ficando feio. O próprio presidente Jair Bolsonaro já fez pronunciamento condenando esses bloqueios de estrada. Ontem temos imagens aí da BR-010, Adrian Cortez. Na BR-010 ontem à noite, aqui no Maranhão, em Açailândia, manifestantes tentaram bloquear a BR-010 em Açailândia, ali em direção a Imperatriz. Você botou as imagens agora há pouco, Adrian Cortez. As imagens desse bloqueio que aconteceu. Olha aí as imagens, a polícia pronto para... Precisa isso? Não precisa. Os cidadãos... Aí todos são cidadãos de bem. Eu posso dizer assim, dessa forma. Iludidos pela política. O que foi que eu falei no Coroatá na TV? Que depois dessa eleição, muitas pessoas iriam ter problemas psicológicos. As pessoas não iam atender por si. É o que está acontecendo aí, ó. A maioria dessas pessoas estão tão ludibriadas com a política que não comem mais, que não trabalham mais. Para elas, o Brasil acabou com a vitória do Lula. Acabou, porque para eles, o único resultado que interessava era a vitória do Jair Bolsonaro, que perdeu a eleição. A maioria venceram as eleições, é um ato democrático. Tem muita gente em Coroatá chateada, mas fazer o quê? Perdeu a eleição, perdeu nas urnas. Fazer o quê? Jair Bolsonaro, ele perdeu no primeiro turno e perdeu no segundo turno, então não tem o que discutir. O povo tem que voltar para os seus trabalhos, voltar para casa e deixar de sair.